Inovação, segurança, programação, tecnologia, desenvolvimento. Começa aqui. Let's begin. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia. Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DevSecOps Podcast. Eu sou o Cássio Pereira. Eu sou o Rodrigo Balbi. O que você tá rachando aí? O maluco, antes de entrar no episódio, falou que tá prestes a matar o mundo. Ele entra sorrindo, assim. Isso chama-se Profissionalismo. A gente faz de tudo aqui. Bom, vamos lá, pessoal. Muito bem-vindos a mais um podcast. Surpresa hoje, né? Não tem aqueles vagabundos do Marcos, do Gabriel e do Ben-Hur, mas tem o Rodrigo, né? Então, na falta de 3 vagabundos, tem um que vale por 3. Concentrado aqui, né? Concentrado. Muito bom ter o Rodrigo de volta. Aliás, pessoal, cara, o que não falta de comentários no YouTube aqui é: cadê o Rodrigo? Cadê o Rodrigo? Mentira, ninguém comenta porra nenhuma. Eu que tô flodando aqui. Vou criar um bot. Vou criar um bot pra isso. Cria um bot pra pedir você de volta no podcast. Boa. Pessoal, hoje é um episódio muito bacana. A gente vai falar sobre um tema que a gente sempre pincela, né? A gente sempre dá uma cabeçada nesse tema, mas hoje a gente vai entrar um pouquinho mais profundo nele. Antes de falar do tema, vale lembrar que o DevSecOps Podcast tem o apoio da Checkmarx da Nova 8, que são distribuidores da Checkmarx no Brasil. Nossa, calma. É o distribuidor oficial da Checkmarx no Brasil, né? São especializados em segurança e sistemas de código seguro. O link da Nova 8 está no devsecopspodcast.com.br e também na descrição do vídeo aqui no YouTube, tá? Se você está buscando soluções de AppSec, a Digital Oak tem um portfólio completo para você e a Gold Security é especializada em serviços de Application Security. E não se esqueça que o OnlySecFans é o seu clube de AppSec. Não se esqueça que é OnlySecFans. Não vai digitar errado, senão vai dar ruim para você aí no seu trabalho, né, na sua casa. Bom, vamos lá. Episódio de hoje, um episódio que ele remete a um dos princípios de segurança que eu mais gosto, que é o KISS, né, Keep It Simple Stupid. Ou numa tradução bem simples seria: faz o simples, seu imbecil. Né, que você vai ter menos dor de cabeça. Você vai ter menos dor de cabeça aí com relação à segurança. Eu diria que até com a própria engenharia de software. Né? Quanto mais simples, melhor. Ou quanto mais simples, mais fácil de você manter. Eu gosto de estender isso daí para a vida. Dica. Dica da vida isso daí. Se você pegar isso e aplicar em qualquer coisa da sua vida, você vai ser o Silvio Santos. É o bom e o velho, faça o feijão com arroz bem feito. Né? Não vai inventar fazer lasanha, não sei o que, você não sabe nem ferver água ainda, né? Então faz É um tema que a gente sempre tá falando, sempre tá conversando em off também, né? A gente sempre cai nesse... A gente sempre fica puto que cai nesse assunto também, porque ontem mesmo eu fiquei pensando, dá muito mais trabalho fazer errado do que fazer certo, fazer simples e fazer certo. Cara, você tem que se esforçar para fazer errado. E a gente vai... Boa. E acho que dá para começar com essa frase que você colocou agora. Você tem que se esforçar para fazer errado. E isso define um pouco do que é a engenharia de software. Cara, eu tô com 36 anos. Desde os meus 15, eu brinco de programação, computação e tal. Então tem 20 anos aí que eu sei o que eu tô falando. Posso não ser o melhor engenheiro de software hoje, desatualizado com um monte de coisa, até por estar focado, né, em segurança de fato, mas você tá mais dedicado aí na área de desenvolvimento, tá pra gente trazer algumas pinceladas disso. Mas é o que você falou, o fazer errado dá mais trabalho, e a gente vai tocar nesse ponto com relação à segurança, porque às vezes a gente fala da super engenharia, que é o tema de hoje, né, super engenharia, ou a stack inflada, né, que o pessoal gosta de falar. E às vezes eu tô numa empresa hoje que é um pouco contra isso. A empresa que eu tô hoje, a gente chama de stack clean. Cara, Java, front-end é Angular, back-end é Java, no mobile é o Dart lá, Dart, Kotlin, sei lá, é um framework lá, acho que é o Kotlin que eles usam, e no Android, no iOS é o Swift. Né? Então, assim, é uma stack clean. E eu lembro de quando eu trabalhei numa empresa que uma das páginas de detalhe do produto, por exemplo, ela tinha 5 frameworks numa página. Tinha ASP.NET MVC, Webforms, tinha Angular do Google, tinha o Google Closure, que é um bagulho que não sei nem quem usa, Google Closure em front-end, e tinha... Um pouco sói, né, da vida. E tinha um response da vida lá, que era um ASP puro. Eu falava, meu Deus do céu, cara. E é uma página de detalhe de produto, não era nada de processamento de dados, de nada. Cara, falava,
você dava manutenção na parada dessa, você não sabia de onde estava vindo a informação, onde você tinha que formatar o dado, enfim, então era o caos. E hoje nessa empresa que tem uma stack mais clean, ainda assim a gente tem um monte de problema, mas traz um pouco desses dois mundos. Aí eu queria trazer isso para você, pegando essa frase que você falou. Fazer errado dá mais trabalho, você precisa se esforçar para fazer errado. Então por que a galera faz errado? De onde você acha que vem essa motivação, vamos falar assim? Né? Eu acho que não é bem motivação, eu acho que como que eu posso dizer? É o andar da carruagem. Tipo, por exemplo, as empresas, geralmente, o TI acaba... Empresas que têm mais tempo de vida, ela não nasceu com TI, né? Ela nasceu com o negócio, com papel, tem muita gente ainda, tem muita empresa aí que é papelzão na veia, Excel e tal. E depois a coisa vai entrando gradualmente, né? Então coloca um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. E daí, eu acho que quando acontece esse tipo de coisa, ela vai começar errado no TI, errado porque eles vão fazer com que tem. Então, por exemplo, contrata alguém aí rapidinho que manja de configurar a impressora. Ah, esse cara aqui faz um HTML aqui para mim, aí não sei o quê. Aí vai crescendo, crescendo, crescendo. E quando você precisa da coisa real mesmo, quando você precisa que aquilo seja feito de forma profissional, vamos dizer profissional, assim, ela já tá grande já. E daí, para corrigir isso, fazendo um puxadinho atrás do outro. Ou você dá um slice ali, você fala, cara, a partir daqui é tudo certinho, ou não vai, não vai rolar o certinho. Então, é sempre um puxadinho em cima do puxadinho. É claro que, assim, isso é uma das coisas, né? Você vê por vários motivos. Você vê despreparo profissional. Então, acho que o que mais vê aí é quando o TI deu um boom ali de profissionais. Eu vi muita gente migrando de área. Cara, e não é desmerecendo, né? Mas tinha a galera que tava vindo de educação física para TI. Tipo, o negócio dele era educação física. E de repente ele falou, não, vou para TI porque tá dando dinheiro. E você via que ele não gostava daquilo, que ele não se dedicava naquilo. Ele tava porque era o que estava contratando. E, cara, eu tive trabalho com um estagiário, assim, porque o cara não anda, ele realmente não cai na cabeça dele o que é aquilo. Aí, como você consegue trazer esse mundo que é super complexo e super... ele é abstrato, né? Então, como que você vai falar sobre coisas abstratas para uma pessoa que está despreparada, não consegue entender essa estrutura? Aí, cara, aí é puxadinho, né? Bola de neve. Aí isso já causa problema. Aí a gente tem profissionais sendo treinados por profissionais que não sabem também. Então, tipo, cara, aí é infinito, né? É difícil chegar nisso. Tanto é que quantos anos você andou, né? Quantos anos você andou para chegar numa equipe dessa, por exemplo? Sim. É difícil de encontrar, né? Sim, e você trouxe um ponto muito bom. Eu cheguei a trabalhar numa empresa, a minha primeira empresa onde eu entrei como assistente de programação, e eu lembro que eu fiquei 3 meses meio que em treinamento, porque tinha um sistema já feito, o sistema era super simples, mas já estava pronto, e eu fiquei 3 meses em treinamento com a galera que desenvolveu esse sistema. E aí depois desses 3 meses eu fiquei na empresa sozinho. Era uma empresa de logística, uma empresa razoavelmente média, vamos dizer assim, mas só tinha eu lá. Tinha um cara de TI, então o cara que cuidava da impressora, do mouse e tudo mais, mas do sistema só tinha eu. Então, tipo, precisava fazer uma tela nova, era eu. Obviamente, eu tinha outras telas, então eu copiava, né, e trocava os nomes, enfim, fazia uma tela nova. Precisava colocar um campo novo, já estava lá a estrutura pronta, eu ia lá e colocava um campo novo. Então eu não precisava criar nada do zero, porque todo o modelo que eu precisava estava ali. Mas não era o melhor modelo. Eu lembro que era em .NET. Cara, Visual Studio 2003, .NET 1.0, 1.1, faz muito tempo. Usava dataset, data table, lembra daquelas classes? Data reader. Então, não era o melhor cenário, mas funcionava e para aquele negócio, para aquele business, era perfeito. Não precisava de performance, não era uma aplicação 24/7, nada disso. Era um sistema web que, sei lá, o dia que tinha pico de usuários, tinha 50 usuários ao mesmo tempo, assim. Então, o servidor ficava no próprio escritório, lá numa salinha com ar-condicionado. Então era super, super tranquilo de gerenciar. E foi ali que eu aprendi, sem ter uma referência. Não tinha um cara sênior que eu falava, mano, preciso fazer um menu novo aqui, como é que eu faço um menu? Não, a melhor forma de fazer um menu é assim, 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 assado. Então, eu fazia com o que eu tinha. Tem o lado bom e o lado ruim disso. Qual é o lado bom? Cara, o negócio funcionava, a empresa faturava e todo mundo estava feliz. Qual é o lado ruim? O dia que esse sistema precisou evoluir, né, porque entrou um cliente novo, vai precisar fazer uma integração com web service, tal, cara, eu fiz do jeito que funcionou, mas eu fiz do jeito que eu sabia. Aprendi na internet, tal. Então,
podia estar melhor, podia estar mais seguro, podia estar, né, 500 coisas que a gente podia discutir aqui. Mas era o que a empresa tinha. Era o Cássio fazendo faculdade com alguns meses de experiência e um sistema funcionando que eu tinha como modelo. Então, aí, trazendo para o nosso mundo de segurança hoje, qual é o risco que essa empresa corria? Cara, vários. Provavelmente, eu não lembro de cabeça muita coisa, mas senha de banco de dados, por exemplo, era senha fraca, criptografia Sou Joe, não tinha criptografia nenhuma, não tinha senha de usuário no banco. Assim, não tinha informação sensível, né? Mas assim, era um sistema, tinha informação de cliente, coisas do tipo. Então, se você parar para pensar, se a empresa parar para pensar, cara, que risco a gente está correndo aqui? Vamos parar e vamos colocar uma camada de segurança em cima, o que vai custar uma grana, que eles nem sabem disso. Né? Então acaba convivendo com isso. Mas em compensação, a gente trabalhou em outras empresas, e nesse caso, por exemplo, cara, .NET SQL Server, acabou. Uma stack simples, fácil de cuidar. Mas quando a gente vem para o mundo de hoje, né, aí entra um pouco de crítica também, os cara, o servidor não funciona mais, agora você precisa de VM. Então você tem uma VM para poder escalar. Aí a VM também já não dá mais, agora precisa do Docker para você poder escalar vertical, horizontal, diagonal, 3D, quarta dimensão. Então é um bagulho tapando um buraco, como é que fala? Um band-aid para tapar um buraco em cima de outro, em cima de outro, em cima de outro. Quando você vai ver, cara, a stack de um e-commerce simples, de um CRUD, porque tudo na vida é um CRUD, né? A stack de um CRUD é 15 frameworks, 13 back-end diferentes, cada squad ultra independente, porque é legal falar isso, né? Os caras é empoderado de não sei o que, não sei o quê. E no fim você tem um business que está em risco quando a gente olha do ponto de vista de segurança. E esse é o nosso ponto aqui, cara. Às vezes padronizar, às vezes ter uma linguagem, uma, duas, né? Às vezes uma pode não ser suficiente para atender as demandas de negócio que você precisa. É onde cai nesse ponto que a gente quer falar agora. Cara, para que 3 linguagens back-end num projeto? Para que 15 frameworks? Front-end é foda, né? Front-end tem muita coisa mais para que tanta coisa quando a gente tem um cenário atual hoje que é problemas de segurança críticos, não só de ataques, né, e ameaças, obviamente por isso, mas quanto mais coisa você coloca no seu projeto, mais vai aumentando a sua superfície de ataque, né? Eu vou trazer uma analogia que é o seguinte, fala, cara, para quem tem alergia, por exemplo, o cara tem alergia a amendoim, um exemplo, né? Ou a lactose, né? O cara não pode lactose. Cara, praticamente tudo tem leite. Do sorvete ao doce, à sobremesa, a uma receita, tal. Cara, muita coisa tem leite, né? Ou derivado de leite. Então, o cara que ele tem alergia, ele tem que olhar para tudo que ele vai comer, ler os rótulos, porque aquilo pode matar ele ou trazer um problema grave para ele. O cara que ele tem alergia a mais coisas, é pior ainda, porque ele tem que olhar para mais coisas. Pega isso, coloca isso em mente e traz isso para o mundo de segurança. O cara que precisa atacar a gente, ele precisa achar uma brecha só. E para a gente precisa defender, a gente precisa saber todas as nossas brechas. Então, imagina que cada framework, cada coisa que a gente está colocando no projeto, cada endpoint que você está expondo, cada coisa dessa é um ponto de alergia para alguém que vai comer, né? Vamos pensar assim, a gente está criando aquele alimento. Então, manter o negócio simples, você reduz esse risco de uma maneira drástica. E aí entra a minha segunda pergunta. Por que você enxerga, eu até tenho uma resposta para isso, mas queria entender de você, como é que você enxerga essa questão de empoderar as squads? Tipo, o time 1 pode usar o que ele quer, o time 2 usa o que ele quer, o time 3, e a empresa não tem um padrão. Como é que você enxerga isso? Como é que você recebe isso? Você acha que é ok? Você acha que... Olhando do ponto de vista de segurança, né? Obviamente, talvez você tenha um ponto de vista técnico de engenharia, mas do ponto de vista de segurança, talvez tenha outro. Putz, esse daí é o tipo de tema que fica variando, né? Tipo, tem época que é uma coisa boa, tem época que é coisa ruim. Por exemplo, se você está num ambiente em que a burocracia está muito grande, que as coisas não estão funcionando direito, e a empresa toda tá travada com aquilo, às vezes seria interessante você ter uma squad destacada que faz coisas diferentes. Mas acho que é o que acontece mais no dia a dia, né? Você vê muita... a empresa... dificilmente você vai encontrar uma coisa uniforme, né? Você fala assim, putz, ó, todo mundo funciona dessa forma, ou por exemplo, você fala, o TI na empresa funciona assim. Porque o próprio TI já é variado, né? Então, os desenvolvedores funcionam assim. Mas é os desenvolvedores para projetos. Os desenvolvedores que trabalham com sustentação trabalham de outra forma. DBA trabalha assim, putz, mas DBA de performance às vezes tem diferença e o DBA que dá sustentação. Então, tudo vai depender de onde você tá. Mas se a gente fosse falar por mundo ideal, eu acho que
uniformidade ali seria o mais interessante, que porque daí é muito mais fácil você controlar, e você chegar e falar, cara, eu não quero uma stack inflada aqui, eu quero o seguinte, linguagem de programação para back-end, para front-end e pronto. E é assim que a gente vai fazer, vai trabalhar. Então, seria muito mais fácil trabalhar, mas no dia a dia que a gente vê com tanta bagunça, né, para você conseguir acertar aquilo e padronizar, acho que é mais difícil. Inclusive, acho que a padronização é uma tentativa de organização, né? Então, você chega lá e fala, cara, a partir de hoje, todo mundo vai fazer dessa forma aqui. Aí bate o martelo e tenta correr. Mas acho que depende. Acho que não dá para pensar num mundo ideal para isso, não. Eu acho que, olhando do ponto de vista de quando eu era desenvolvedor, por exemplo, muita empresa que eu trabalhei era padronizada. Né? Cara, aqui o back-end é C Sharp, ponto, acabou. E até quando eu larguei desenvolvimento era meio que isso. Assim. Hoje a tendência é o contrário. Né? As empresas estão crescendo muito rápido, os business precisam crescer mais rápido e falta mão de obra. Né? Você tocou num ponto também importante no começo. E aí o que acontece? Putz, cara, é difícil achar gente de .NET, é difícil achar gente de Java. Então vamos começar a mudar. Então a gente faz no que tem. Putz, então tem um cara de Python? Pô, então o nosso back-end vai ser Python. Tem um cara de Golang? Cara, então vamos fazer o back-end de Golang. E aí cada squad faz o seu jeito. O que importa no fim das contas é o produto estar no ar, o produto funcionar. O que está funcionando por trás não importa. E do ponto de vista de negócio, eu acho que isso é super válido e eu faria inclusive dessa forma. Nos meus negócios, por exemplo. Se eu precisasse escalar nesse nível. Mas quando a gente olha para a segurança, olhando do ponto de vista de segurança, cara, qual é o risco que a gente corre fazendo isso? A gente abre mão, né, da segurança, ou de ter uma segurança mais controlada, né? Você não está abrindo mão de segurança só porque você está trocando a tecnologia necessariamente. Mas eu abro mão de ter uma segurança mais controlada, como você falou, uma superfície de ataque menor, né, mais reduzida, enfim, em detrimento do negócio ou não. Né? E aí vai depender, obviamente, vai depender do business, né? Mas a gente sempre vai cair naquele business ou naquelas empresas que quer ter um time de segurança, que se preocupam com segurança, mas que, por outro lado, também não fazem ou não facilitam, não que devam, né, mas vamos jogar aqui na mesa dessa forma, não facilitam a segurança. Então a empresa ela é um e-commerce, uma stack super inflada, um monte de desenvolvedor, mas o time de segurança fala, cara, assim, não é legal as pessoas serem admin na máquina, por exemplo. Ah, não, mas aí vai parar a minha empresa. Olha, não é legal a gente subir código, por exemplo, sem fazer um scan do código. Ah, não, mas aí eu não vou entregar mais nada. Então, assim, a própria empresa, eu diria que esse cara é mais tirar o time de segurança, então. Contrata mais dev, faz mais negócio, porque se você quer fazer segurança, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Né? Não tem como jogar juntos os dois sem essa visão do negócio. Né? E aí do negócio eu digo da empresa. A mesma empresa, você fala assim, Rodrigo, é o seguinte, seu time pode usar a linguagem que quiser. Beleza? Faz o que você quiser, sobe em produção, mas tem que estar super protegido, tá bom? Tá bom. Mas assim, a gente não quer fazer scan na esteira, porque demora a esteira. Ah, a gente não quer validar as bibliotecas de terceiro, porque a gente usa muita dependência, então vai estar cheio de vulnerabilidade mesmo, deixa lá. Então, você quer fazer isso, mas você quer estar seguro ao mesmo tempo, né? Não casa, né? Então, como achar essa harmonia? E aí você tocou num ponto também que eu queria entrar como terceira pergunta agora, que é assim, um cara quer fazer de um jeito, mão de obra acaba sendo um problema, o cara foi treinado por alguém que também não sabia. Beleza. Como é então que a gente resolve isso? A gente começa a dar treinamento para todo mundo, a gente dá curso para todo mundo. E aí, como é que a gente acha uma saída para esse tipo de segurança, tecnologia, DevSecOps? Puta susto da porra com esse negócio. Mano, eu acho que este episódio... Acho não. Vou refazer isso. Tenho certeza que você começa com este episódio, por exemplo. Que é identificar o over-engineer e fazer o simples. Começar com o simples. E o que quer dizer isso na prática mesmo? Na prática. Puta que pariu, eu preciso que meu negócio... Igual segurança. Eu quero ter segurança. Ah, já preciso de uma pipeline, a gente não tem, já mete uma pipeline aí que vai fazer tudo, aí agora a gente precisa de um time de segurança e não sei o que lá. Manter o negócio simples, Peraí, o que você precisa? A coisa mais simples para você ter a segurança cara, não cria vulnerabilidade. Então, tipo, vamos começar por aí, vamos começar assim. Como que o cara cria vulnerabilidade? O cara pega a lista lá, top 10,
A gente já fez tanto episódio aqui, passando um por um, mas não precisa usar os episódios aqui. Pega a lista lá, top 10, e fala assim, ó, qual que é a pior coisa que existe aqui? Até 2021 era input não tratado, né? Agora eu não lembro, mas... aí você tem inputs não tratados. Então, cara, dá uma lição pro time de desenvolvimento, que é tudo que for entrar, você sanitiza antes, você valida. Não deixa o que você receba o que você esteja esperando receber. Tô esperando receber o nome. Você vai receber o nome. Tô esperando receber um CPF. Receba um CPF. Então, eu acho que se a gente começar com este episódio que vamos pensar em segurança? Vamos. Então, o que a gente precisa fazer? O simples. Beleza. Então, a gente começa do simples. Acho que essa é a linha para qualquer coisa. Eu quero resolver o meu over-engineer de desenvolvimento. Cara, então vamos lá. Vamos sentar. O que você tem hoje aqui? Acho que a gente chegou a falar algumas vezes, mas acabou não entrando, né, no último episódio. Mas um exemplo é um HTML, uma página de web, uma landing page. Cara, você consegue ver essa engenharia? Eu posso criar uma engenharia gigantesca com isso. Que eu já fiz isso, né? Não tô falando que eu sempre fui certo, mas já fiz isso. A gente desenvolveu um sistema que criava landing pages automaticamente. Então, a landing page é o código estático. A gente criou uma forma de que aquele código que é estático seja desenvolvido dinamicamente. Então, cara, uma puta de um over-engineer, não sei o que, abrir o CMS, não sei o que. Cara, o que você precisa para uma landing page? Um HTML. É um HTML simples. E às vezes um CSS, para dar uma cara ali pro negócio. Cara, e outra, hoje o HTML tá numa versão tão bonitinha, redondinha, que você realmente consegue resolver muita coisa com HTML e CSS. Puta, eu preciso fazer um negócio mais avançado, dinâmico, lá. Põe um JavaScript. JavaScript, sem framework, sem... JavaScript é diferente de jQuery, hein? Vamos lembrar, né? Que já é a biblioteca, já. Exatamente. Que é super fácil. Cara, eu tenho um exemplo, eu fiz há um tempo atrás, inclusive eu joguei no Git. Eu pensei assim, eu quero fazer o sitezinho aqui bonitinho, o mais performático possível. Eu quero que ele seja o mais performático. No final das contas, eu criei realmente um HTML com JavaScript de vanilla. Não tem nada, não tem biblioteca, não tem nada. Ali eu tenho certeza que ele vai rodar em qualquer navegador, qualquer versão, em qualquer dispositivo móvel. Cara, ele vai rodar da melhor forma possível e ele não vai quebrar, não tem dependência, menos vulnerabilidade. Não vou dizer que não tem vulnerabilidade, porque eu nem pensei nisso na hora que eu queria desenvolver ele com performance. Mas ele vai ter menos superfície de ataque, então ele vai ter, consequentemente, vai ter menos vulnerabilidade. Então, cara, aqui, quando eu criei esse projetinho, me abriu a mente de uma forma que eu falei, caramba, se a gente fizesse todo o projeto dessa forma, você gasta menos. Primeiro que você precisa de menos desenvolvedor para fazer, porque você precisa de menos manutenção. Porque você vai ter menos problema com framework, você vai ter menos problema com bug fix por dispositivos, né? Vai dar menos trabalho porque vai funcionar em mais navegadores, mais clientes, todos os clientes vai conseguir utilizar. Então, quando você começa a ver, você começa a cortar os gastos daquilo. Eu preciso publicar isso daqui. Eu peguei o arquivo que eu gerei, peguei na mãozinha lá dele e coloquei ele dentro do servidor. Não criei pipeline, não criei nada. Então, eu fiz... pensando em qualidade, em performance, eu acabei fazendo seguindo essa linha do KISS. Então, eu desenvolvi com o menor possível. Cara, e eu devaguei tanto que eu até esqueci do que a gente estava falando exatamente. Não, mas você tocou num ponto que eu queria... E aí eu queria entrar agora numa outra seara. DevSecOps. Que é o seguinte, tem alguns anos já, não muitos, mas alguns anos, e agora tá um boom ainda mais disso, que são os indiepreneurs, ou os indie hackers, ou os empreendedores individuais, né? Tá uma onda dessa galera na internet aí. Que é aquele cara que, mano, aprende programação,
ele cria um softwarezinho, ele cria um SaaS da vida, cria um produtinho ali digital e começa e faz dinheiro com isso. Né? Começa a fazer dinheiro com isso. Por exemplo, essa semana eu usei o Meals.chat, que o cara fez um bot no Telegram, que você tira a foto da comida e ele te mostra de forma macro a proteína, a caloria, carboidrato, aí você pode corrigir o botzinho, putz, cara, esse molho é assim, assado. Cara, uma parada fantástica. E o cara faz dinheiro com isso. Não é a versão frita, mas o cara faz dinheiro com isso. Tem um cara muito famoso na internet, ele chama Peter Levels, ou Level CEO, né, se você olhar no Twitter aí. E ele é o cara que fez aquele Nomad List, o Remote OK e tudo mais. E ele mora em vários lugares aí do mundo. Na verdade, ele não mora em lugar nenhum, né? Tá em vários lugares. Inclusive, tava no Brasil recentemente. E ele sempre posta, fala, cara, meus projetos são PHP e jQuery. Ponto. Obviamente, HTML na frente, mas PHP no back-end, jQuery para fazer uma outra coisa. Puro e simples. Ele fala, aprendi a fazer assim e acabou. E eu tenho meu servidor aqui, uma VM, né, online, que aguenta X milhões de requisições e é isso. Não precisa de Docker, de não sei o que. Esse dia ele postou que ele se rendeu à Amazon, né? Acabou subindo algumas coisas na Amazon, tal. Mas aí você começa a seguir, eu comecei a seguir esse cara e vendo outros caras dessa linha, né? Que o cara faz um produtinho aqui, fez um sitezinho ali, as pessoas começam a pagar por isso. Porque qual é o objetivo do business, né? Gerar dinheiro. Os cara, PHP, jogou ali um HTMLzinho, um JavaScript. Posso te interromper e colocar um... Eu escrevi aqui porque toda vez a gente cai nisso e acabou passando. Você falou que eu acho que é a coisa que mais importa na empresa. Você sabe qual que é o motivo da empresa? Você sabe qual que é o objetivo da empresa? Gerar dinheiro pro dono. É isso e pronto, acabou, mano. É business. Eu escutei recentemente isso na empresa, inclusive na empresa que eu tô prestando dando ou você conta. Trabalha com vendas ou para vendas. Não. Na verdade não somos uma empresa de TI. Cara, você para pensar, parece bobagem, né? Você fala, caralho, e realmente, a gente não é empresa de TI. Eu não preciso criar uma tecnologia ultra avançada. Eu preciso atender o negócio. O que o cara quer fazer? O cara quer comprar o produto. Ponto. É isso. O cara quer comprar o produto. Mas eu preciso de não sei o quê. Não, você não precisa. Né? Você não precisa. O cara para vender, ele precisa de um papelzinho falando assim, ó, tá aqui, ó, o produto é esse daqui, ó. Pronto. É isso. Vou pegar... Agora eu vou te cortar para trazer um outro negócio nesse meio, ó. Vamos lá. O que você... Imagina que você quer vender chocolate. O que você precisaria para abrir uma loja de vender chocolate? Mano, licença da prefeitura, alvará, provavelmente, como é que chama lá? Vigilância sanitária, porque, né, uma comida, Aí você compra o chocolate da fábrica e vende. Provavelmente você precisaria de tudo isso. E aí, cara, pagar um puta imposto, o chocolate vai custar 10 conto. Agora, se você pega esse mesmo chocolate da lojinha e vai vender no Farol, você precisa de qual regulação? Você precisa de nada, mano. Você vai e vende o seu produto. Porque, no fim das contas, o cliente ele só quer comprar o chocolate. Ele já sabe da marca, do sabor, ele só quer aquele chocolate. Então ele tá no trânsito ali parado, o cara chega no Farol e vende o chocolate pra ele. Tudo bem, a procedência pode ser duvidosa, né? Vamos chamar assim. Mas muitas vezes não é. Né? O cara, ele comprou o chocolate da Bomboniere, da lojinha, no atacadão da vida e tá vendendo pra fazer o dinheiro dele, né? Ganhar o negócio dele também. E esse é o que você falou. Mano, o cara quer apertar um botão numa tela e viajar, ou chegar o produto na casa dele, ponto. Não são empresas de TI por trás, né? Outro dia eu tava pensando também no hospital. O hospital tem muita tecnologia envolvida. O próprio sistema de administração de hospital, leito, tudo isso. Mas, cara, é um hospital, não é uma empresa de TI. Tudo isso precisa fazer o hospital funcionar. Mas o cara vai estar lá, não, é Docker, é não sei o quê, é a linguagem. Lógico, tem umas questões de segurança envolvida, performance, né? Não estamos falando que não tem isso. Mas não é o core business da parada. Né? E aí, desculpa, eu te cortei, mas pode retomar aí. É um Inception, porque você me cortou porque eu te cortei. E aí você tá cortando o outro. Mas então, voltando esses... Fala, pode falar. Eu só ia reforçar isso se você pensa assim, se você pensar no simples, que por que a gente tá aqui? Que também seria a forma de só que a forma de pensar, né? Tipo, cara, o que eu tô fazendo aqui? Primeiro que eu tô aqui para ganhar dinheiro para sustentar minha família. Ponto, é isso. A minha... como é que fala? O meu princípio... Minha motivação é essa. É dinheiro também. Mas por que eu estou aqui? Por que eu faço esse papel? Cara, você precisa garantir que o cara lá na frente consiga vender pro cliente. Entrou alguém com dinheirinho na mão, na loja, falou assim, ó,
eu preciso disso daqui, você tem? O cara, através do sistema que eu tô desenvolvendo, o cara vai olhar e falar assim, puta, ó, isso daqui tá disponível? E eu tenho que falar pra ele, sim ou não. Acabou, mano. Ah, que o negócio, blá, 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 tem que estar não sei aonde, tem que a última tecnologia. Blá. Não é. Se eu entregasse isso pra ele, não, igual o Chapolin lá, o Pepe já tirei a vela, esse episódio é perfeito, mano. Esse episódio é perfeito. O cara ele vai criar a tecnologia de uma porta automática e funciona, mano. Ele tira a vela, a porta abre, mano. No final das contas, mano, o cara não criou engenharia nem nada. Ele tinha alguém que olhava quando a vela saía e abria a porta, mano. É isso. Quer dizer, pra não misturar as coisas, né? Manter simples não é fazer errado também, né? Nesse caso era a gambiarra que o cara fez. O manter simples evita colocar coisas desnecessárias. Então, você também não precisa de um... Na verdade, cara, puta, agora... É a história do você não precisa de uma bazuca pra matar a formiga, né, mano? É simples assim. Simples. Por mais que funcione, né? Mas Sim. Você não precisa disso. E trazendo até um outro ponto, falando desses entrepreneurs aí, ou esses empreendedores solo, né, que esses caras fazendo, os caras estão faturando grana, estão subindo um monte de produto legal. Cara, esse que eu falei, por exemplo, do bot aí de você controlar sua alimentação, tem o outro que você acha trampos remotos, mas tem uma infinidade, um monte de gente fazendo coisas com AI agora, né, para você processamento de informação e tal. E esses caras estão preocupados com segurança? De certo modo, sim, porque o business deles também acaba dependendo de certo modo disso. Por outro lado, a segurança, eu diria que, olha só, olha que ousadia eu diria agora, hein? Eu diria que a segurança, de certo modo, está garantida pelo fato de terem mantido a simplicidade. Então, o fato do cara lá, mano, eu uso PHP, a galera vai zoar aí também, né? O PHP já é zoado, já não é seguro. Cara, o fato do cara estar usando PHP e jQuery já elimina 300 mil problemas de Docker, 800 mil problemas de virtualização, não sei quantos mil problemas de 3, 4 linguagens diferentes, framework front-end diferente, já tá eliminando um monte de vulnerabilidade. Tem a superfície de ataque bem reduzida, né? Exato. Então a história da casa, você vai fazer uma casa com 15 janelas ou uma casa com 2 janelas, né? E olha só, assim. Falando do PHP, por exemplo, o pessoal fala, porque quando se fala PHP, parece que é coisa de velho, né? Você já imagina os velhinhos fazendo né, o site. Mas se você puxar nas estatísticas, a última vez que eu vi, acho que tem 2 anos atrás que eu vi essa estatística. Não sei se está atualizada. Né? Mas a maior parte da internet é feita em PHP. Exato. A maior parte da internet. É uma tecnologia que é consolidada, né? Porque muita gente usa. Que ela já foi muito testada e muito exploitada. Então, cara, ela já tem menos vulnerabilidade, porque já de tanto tempo que está sendo usado e tanta vulnerabilidade que a galera encontrou, ela já foi corrigida. Então, exato. Olha que besteirinha. Se a gente pegar algo que todo mundo fala, puta, é uma merda, não sei o quê. Cara, dá uma olhada direito. Olha ali se funciona, se não funciona. Pro seu negócio, né? Se você fizer isso. Aliás, se você não usar PHP, o que mais você precisa usar? Puta, eu preciso usar um Docker, blá, 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 blá. Olha a superfície de ataque que você está criando desnecessariamente. Então, eu acho que acho que tipo, a própria metodologia, né, do Keep Simple já resolve muita coisa automaticamente. Então, sim. Cara, pensa é isso, cara. Pensa no que tá acontecendo. Não é chegar lá e sair igual um papagaio falando, puta, o React XPTO funciona melhor. Não, mano, dá uma olhada. Sabe nem o que tá falando, né? Não sabe. Voltando até a analogia que eu fiz da alergia lá e da comida, eu lembro que eu sempre assisto Masterchef. E um dos chefes lá sempre fala, mano, você quis inventar aqui, ó, seu prato ficou uma bosta. Aí ele fala, menos é mais, mano. Pra que você usou 15 ingredientes? Se usasse sal e pimenta, o bagulho tinha ficado da hora. Mas você quis botar cor, você quis botar cheiro, você quis botar não sei o que, e ficou uma bosta, ficou ruim. Ou às vezes ficou bom, mas sim, né? Podia ter sido mais fácil, mais rápido, menos trabalhoso. Então, quando a gente para trazer isso pro mundo da tecnologia, e aí, fazendo outra analogia também agora, analogia não, né? Pegando uma referência, esses dias tava uma treta no Twitter aí, sempre tem as tretas de back-end, né? De desenvolvimento de software. Era uma de não pode usar else. Se tem else no código, o cara tava rejeitando por request, fazendo review que ele não pode. Mano, virou um caos. Parecia que, mano, o fim do mundo era isso, né? Aí você falou agora, mano, o cara chega numa loja com dinheiro, ele fala, eu quero comprar isso, você tem? O cara vai no sistema,
Ó, tenho. Então você paga, tá aqui, beijo, tchau, todo mundo feliz. Pouco importa se tem 10 Elsa lá atrás, 50 mil Elsa, foda-se. Essa é a grande verdade, foda-se. E aí eu lembro que um cara falou assim, mano, vocês estão numa discussão dessa daí pra fazer um monte de crude, que no fim das contas nem importa se você tem muito Elsa ou pouco Elsa, muito if ou pouco if, foda-se. A menos que você, na sua significância, esteja trabalhando num sistema, por exemplo, que demande performance, real-time controlling, é um bagulho de sensor de carro, mano. Ó, o cara pisou no freio, o bagulho é digital, o carro precisa frear em 0,0001 milésimo de segundo. Isso sim, aí você, pô, eu vou controlar quantos Elses eu tenho aqui no meu código, né? Porque a complexidade ciclomática não pode ser blá, 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 blá. Beleza. Mas pra fazer a porra de um CRUD, que você aperta um botão, vai lá no servidor, volta, e o cara pode esperar 1 segundo ou 3 segundos, não vai fazer diferença nenhuma na vida dele. Mas fica essa discussão de engenharia de software, ou até de segurança, não, mas tem muito IFR. Mano, foda-se, isso não é um problema. Discussão é totalmente desnecessária, mano. A própria discussão é desnecessária, né? É galera que só repete, mano. Ouviu falar, ou o cara... Puta, na nossa época era linguagem, né? Linguagem de programação. Ah, é Java ou é C Sharp? É Java ou C Sharp. É eternamente essa treta. Nem exige, não faz sentido. Não faz sentido essa treta, não faz sentido. Porque cada um funciona pra uma coisa, mano. Tipo, puta, ó, eu quero performance, eu quero não sei o quê. Eu quero que o meu código seja portável. Eu posso jogar tanto no celular quanto não sei o quê. Cara, já vinha. Cara, eu quero performance, o negócio sempre vai funcionar aqui, ele tá num ambiente homogêneo, que é Windows, não sei o quê. Cara, põe um C Sharpzinho. Eu quero fazer um jogo. Uso o Unity, né? O pessoal faz muito Unity pra fazer jogo e tal. Eu quero fazer... exatamente o que você falou. Eu quero fazer um microserviço simples. Beleza, o Javazinho da vida aqui resolve pra mim e tal. Então, às vezes, é isso aí. É uma discussão que às vezes nem faz sentido pra uma galera que vai fazer CRUD o resto da vida. CRUD que é irrelevante, não precisa de performance. Assim, não tô falando que você apertar um botão no e-commerce e esperar 1 minuto, né? Você tem uma certa aceitabilidade. Mas é isso, às vezes a galera entra num over-engineering, até na própria discussão, pra um bagulho que não precisa, mano. Mano, faz o arroz com feijão, faz simples, que você vai garantir o seu negócio funcionando, que você falou, suporta o negócio funcionando, e de quebra você evita trazer problemas de segurança. Porque você tá mantendo simples ali, né? Usando o princípio do KISS, né? Isso tá mais voltado ao ego do desenvolvedor do que realmente a engenharia, né? Exatamente. Agora, se você pega uma discussão, aí seria outro nível de pessoas que entendem. Pega o Linus lá conversando com o maluco que desenvolveu o Unity. Aí eles têm conversa real de engenharia real, né? Mas por que você usou isso? Por que você usou C++ e não só C puro? Porque... Aí sim, aí os caras estão falando realmente de performance. Agora, porque um é amarelo e o outro é vermelho, mano. Outro dia eu tava numa discussão na empresa que eu trabalhava antes, na BB, que a gente faz robô. Né? Só faz robô, só isso, só. Que vai controlar outra fábrica. Só isso, coisa simples, né? E aí os caras estavam discutindo se usar não lembro o que exatamente, uma biblioteca da linguagem do C, porque ia consumir mais ou menos memória. Né? E obviamente, dependendo do dispositivo, você tem memória limitada. 8, acho que era 8 GB, 8 mega, não lembro, 8 mega de memória, enfim. Então, é uma discussão válida. Mas hoje em dia a galera às vezes fica discussão, não, mas eu não vou usar a classe X do Java porque usa mais memória ou menos memória. O cara que vai rodar numa Amazon da vida, na maior máquina que tem lá, e ele tá nem aí com isso. Porque não vai mudar nada na vida dele. Né? Ele só vai talvez trazer mais complexidade para uma parada que não precisa, ou às vezes nem traz complexidade, é só uma discussão às vezes inútil mesmo. Né? Então, acho que a mensagem desse episódio aqui é: engenharia ela é importante, né? Não esqueçam a engenharia, pelo contrário, ela tem que estar presente para que a gente saiba quando é necessário usar essa discussão ou não. Mas às vezes, feijão com arroz, ele resolve os seus problemas do dia a dia, ele suporta o teu business, que normalmente não é uma empresa de TI, a verdade é essa, né? A maioria dos business não é uma empresa de TI, e de quebra você ganha segurança. Porque você não colocando muita coisa, você está evitando superfície de ataque, você está evitando dependência e vulnerabilidades que você traz aí com a herança, né? De estar colocando muita coisa em cima da sua stack, vamos dizer assim, né? Um exemplo aí de não colocar coisa demais imagine que você pegou um framework qualquer aí que acabou de sair. Você quer usar porque você é o cara que está sempre na hype, né? Saiu, você é o primeiro, blá blá blá. E daí,
olha o problema que você pode trazer com isso. Não foi tão divulgado, não foi testado, não foi, né? Tipo, ele não é, né? Não foi consolidado ainda aquela versão. E daqui uma semana vai sair um patch para correção de algum problema que teve. E detalhe, um framework que lançaram que já depende de outras bibliotecas, que já depende de outras e de outras, ou seja, já tem uma carga pesada, né? Não é um bagulho puro ali, vamos dizer assim. Aí você criou problema de supply chain, né? Tipo, uma coisa chamando a outra, chamando a outra, chamando a outra. Cara, eu lembro uma vez que a gente teve um incidente, mas foi um inferno para conseguir descobrir o que estava acontecendo. Porque o último deploy tinha sido igualzinho ao penúltimo. E o penúltimo funcionava e o último não. Cara, mas não mudou nada, o código é o mesmo, é a mesma coisa. E no final das contas o código não era o mesmo. Porque o que a gente não conseguia ver era que no supply chain lá, um dos caras atualizou lá atrás e a gente não tinha referência direta, então a gente não conseguia, foi muito difícil para chegar. Cara, mas é a mesma biblioteca que a gente tá usando, tal, lá ninguém mudou a versão, aí vai indo. Aí, bicho, aí é você debugar o negócio lá e descobrir qual é o terceiro que tinha atualizado. Puta, mano, foi uma desgraça. E no final das contas, o cara atualizou sem mudar a tag, então. Nossa. Ela não tinha sido atualizada oficialmente. Atualizada. Puta, cara. Mas enfim, o que eu quero dizer? É isso, eu quero reforçar isso. Cara, quando você cria esse Over Engineer, você cria tanta coisa, tanta superfície de ataque, tanto pontos de falha, né? Tipo, não só para vulnerabilidade. Possibilidades de falha, né? Então, que não compensa. E, cara, e sendo bem sincero, a gente tá falando de fazer a coisa mais simples, que dá menos trabalho, mas não quer dizer que qualquer tolo vai conseguir fazer. Porque acho que para você, a simplicidade, eu até postei esses dias, né? A simplicidade é o que você tem de mais sofisticado, assim. É quando você pega o mestre Zen ali, é o cara que conseguiu descobrir, ficou 10 anos na montanha pensando sobre aquilo, ele vai te dar a resposta muito simples. Mas por quê? Porque ele já pensou em várias possibilidades e ele tentou trazer isso para todo tipo de público. Então, qualquer um que for dar manutenção naquilo, cara, ele vai bater o olho e vai falar, é assim. Por exemplo, aquela discussão que a gente sempre teve lá de devo comentar meu código dessa forma ou da outra? Aí no final o que ganha você não precisa comentar seu código. Seu código diz o que ele está fazendo. O que ele está fazendo, exato. Você precisa comentar, alguma coisa está errada, né? Então, se você olhou e não conseguiu entender, então poderia ser melhor. Então, é difícil, é complicadíssimo. E quando você implementar isso, você vai ver que você já está com um nível melhor de análise sobre aquilo, né? Boa. E como você digo, uma coisa que você falou também, às vezes você vai fazer uma landing page, mano. O mais sofisticado de uma landing page é um HTML e um CSS. 2, 3 imagens. Acabou, você não precisa de mais nada. Não. A real você não precisa de mais nada. Eu preciso de um gerador de landing pages? Beleza, aí você pensa, né, como você falou, vou criar um CMS da vida, mas eu só preciso de uma landing page que vai durar um mês para uma campanha de marketing aqui e acabou. Mano, HTML puro, que para você fazer um HTML puro decente, você precisa saber, tem engenharia ali por trás, né? Tem as tags, tem hierarquia, tem SEO, não é um HTML da tem semântica, então já é complicado. Quando você prova pensar, já é complicado. Aí você quer, não, eu vou gerar no back-end, que eu vou salvar no banco, aí troca a tag. Mano, já cagou, o resultado final já vai ser preocupante. Né? Um exemplo, a gente falando de landing page, um exemplo que eu peguei recentemente é justamente corrigir a semântica de uma aplicação. E qual que era o problema? O problema é que usava um framework e framework, ele tá cagando por semântica. Os caras só colocam o componente lá tags, dentro. Né? Então, como que ele monta a página? Ele coloca tudo div. Cara, é zero semântica. Então, o Google vai olhar para aquilo e falar, cara, nem sei do que você tá falando ou o que você tá tentando dizer. E deixa de lado. Aí você vai procurar, aí você vê que lá na documentação do framework, ele passa muito rápido. Ele fala, se você quiser usar, né, semântica, então você precisa fazer dessa forma aqui. E acabou. Só que não é o objetivo do framework. Mas ele tira isso de você. Você esquece daquilo. Você fala, puta, eu deveria ter colocado...
coisa simples, né? Tipo, puta, isso daqui tinha que ser um header H1. Pro framework é um div grandão. Ou ele gosta... Então, mano, evita desgraça. Evita colocar coisa que não deveria, mano. Faça o feijão com arroz, a mensagem de hoje, que você vai ser bem alimentado. Essa é a verdade. Faz o feijão com arroz, você vai ser bem alimentado. Um exemplo que a gente sempre fala, que a gente sempre tá comentando, é sobre o Chaves, né? Tipo, puta, Chaves pra mim tá no topo do humor, é a coisa mais foda que existe do humor. E se você for ver, são piadas que funcionam desde os anos 70 e até hoje. Texto básico. Você já assistiu todos os episódios 50 vezes, você sabe o que é. Só que se você assistir, você vai rir da mesma forma como se fosse a primeira vez. Você vai rir pra caralho. E por quê? Porque é básico. É básico. A gente falou outro dia brincando, né? É tão básico que transcende o avançado. O bagulho volta pro básico, tá ligado? Foda. É isso. Bom, então a mensagem de hoje é: coma arroz com feijão e assista Chaves. Boa. Coma arroz com feijão e assista Chaves que você vai estar seguro. Minha vida. Bom, beleza, pessoal. É um tema bacana, dá pra gente passar a vida discutindo também com isso, mas muito bom ter o Rodrigo de volta, nem que seja por um episódio, porque esse vagabundo paga bem, mas não trabalha. Bom, acho que é isso, né? Então a gente se vê na semana que vem. Eu sou o Cássio Pereira. Rodrigo Balbino. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu, beijos. Termina aqui DevSecOps, o seu podcast de segurança em tecnologia.